Justiça determina a desocupação de 250 casas no setor Santa Rita, em Goiânia. Suspeito com carro roubado morre em troca de tiros com a polícia militar na porta de uma boate. Menor de 17 anos pega o carro escondido do pai e se envolve em acidente com morte em Niquelândia. Filme lançado no Fica faz um alerta sobre o desmatamento do Cerrado. E ainda você vai ver dicas criativas de decoração para deixar a casa mais bonita sem gastar muito. Hoje é sexta-feira e o JBC Primeira Edição está começando. A gente começa essa edição com a notícia do roubo de um carro que acabou com um dos assaltantes mortos hoje de madrugada no setor Santo Antônio, aqui em Goiânia. Outros 3 integrantes da quadrilha foram detidos pela polícia em uma boate, entre eles um menor de 16 anos. A troca de tiros aconteceu durante a madrugada ao lado de uma boate no setor Santo Antônio, na região sul de Goiânia. Em patrulha aqui nas proximidades da boate, uma equipe da Polícia Militar checou a placa deste carro e constatou que ele era roubado. Durante a abordagem, os policiais foram recebidos a bala pelo ocupante do veículo. A polícia reagiu e ele acabou morrendo no local. Outros 3 comparsas do assaltante foram presos na boate e todos foram reconhecidos pelo dono do carro roubado. Nos últimos 2 dias, a quadrilha fez pelo menos 8 vítimas em Goiânia. Era uma equipe perigosa que estava na rua, que, se Deus quiser, vai ser aplicada a justiça agora. Vamos ver se esse pessoal fica preso aí um tempo. Ao ver o filho de apenas 16 anos envolvido com a quadrilha, o pai do rapaz não se conteve e acabou fazendo um desabafo diante das equipes de reportagem. Sai dessa vida, cara. Isso não é vida não, moço. Sai dessa vida, rapaz. Eu tô com o carro batido ali, mas eu sou um homem honrado. Um tapa na cara do homem dói demais, rapaz. Toda essa vida. Isso não é vida não, meu filho. Sai dessa vida, rapaz. Hoje eu capino lote, eu roço lote, eu faço tudo aí, ó. Isso é muito triste, igual eu falo pra esses meninos. Muda. Muda que a vida, igual eu tô falando pra você, a vida vai te cobrar todo cedo. Oh, meu Deus, a dor de um pai desse aí realmente corta o coração, viu? Um homem de 46 anos morreu num acidente provocado por um menor também na BR-414 em Niquelândia, no norte do estado. O adolescente de 17 anos estava dirigindo o carro do pai. Ele teria invadido a pista contrária e batido de frente com o veículo em que estava a vítima e mais 2 passageiras. As mulheres ficaram feridas e foram levadas para o hospital. O adolescente também se machucou, mas não corre risco de morrer. A mãe do jovem disse que ele pegou o carro escondido. Mesmo assim, o pai dele pode ser indiciado por entregar a direção do carro a uma pessoa sem carteira de motorista e deve pegar de 6 meses a 1 ano de prisão. O Supremo Tribunal Federal decidiu que os concursos públicos não podem mais reprovar pessoas que tenham tatuagem. Essa era uma prerrogativa para muitas carreiras, especialmente as militares. A decisão saiu depois que um jovem de Goiás entrou na justiça. Ele chegou a assumir o cargo no Corpo de Bombeiros de São Paulo, mas foi demitido por causa de uma tatuagem. O relator do processo, o ministro Luiz Fux, argumentou que a tatuagem não desqualifica ninguém para o serviço público. Pois é, mas a gente sabe que o mercado de trabalho tem sempre uma preocupação com a forma como a pessoa se porta, se veste, fala, enfim. O profissional tem que atender uma série de expectativas e nem sempre está pronto para isso. Então, para dar algumas dicas para a gente nesse sentido, nós trouxemos a fonoaudióloga, que também é consultora em comunicação humana, Carolina Moura, que vai contar também quais são os 8 segredos para uma apresentação inspiradora. Bem-vinda, Carolina, boa tarde para você. Olá, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui com vocês, falando sobre um assunto que está tão presente na nossa vida, né? Que é a comunicação humana. A gente fala o tempo todo, se comunica através de gestos, a roupa que a gente está usando comunica quem nós somos e muitas vezes a gente não presta atenção para esse fator tão importante no nosso cotidiano. Obrigada, a gente agradece a sua participação, uma boa tarde. Pois é, isso é extremamente importante. A gente viu aí, por exemplo, nesse caso do rapaz que foi demitido porque tinha uma tatuagem. Isso já não faz tanto sentido nos dias de hoje, né? Mas, obviamente, que a pessoa, quando vai buscar um emprego, uma oportunidade, ela também
tem que estar atenta a outros sinais, né? Claro. Tem concursos que isso era muito comum acontecer. Mas a pessoa tem que seguir a regra. Se ela tinha um desejo, um sonho de entrar numa carreira militar, ela tem que ter essa noção de que alguns fatores eram impeditivos para isso. A tatuagem é um deles. Agora, eu particularmente fico satisfeita, muito satisfeita com essa decisão do ministro, porque isso quebra barreiras. Hoje, isso está muito comum de tatuagens e nossos pares. Temos amigos, temos familiares que usam tatuagens, não quer dizer nada. Os líderes têm que ficar mais preocupados com a atitude da pessoa. É a maneira como essa pessoa se comporta no local de trabalho. Isso tem muito mais a ver do que uma tatuagem. Porém, tanto o serviço público, o serviço privado, ele pode escolher quem entra. Ele tem as regras, a lista de regras que fazem com que a pessoa entre ou não naquele serviço. As barreiras vão sendo quebradas, mas as regras devem ser respeitadas. Como é que você acha que, na verdade, uma pessoa tem que se portar? Vamos lá para o lado dos 8 passos, 8 segredos para uma apresentação inspiradora. Em que, na verdade, quando uma pessoa, por exemplo, vai se candidatar a uma vaga de trabalho, no que ela tem que prestar atenção para poder chegar lá e fazer bonito, digamos assim? A pessoa precisa ser verdadeira, primeira coisa. Porque quando a pessoa, ela tenta forçar uma situação, ela tenta parecer quem não é, geralmente quem está ali entrevistando, quem está ali fazendo aquele recrutamento, ela sabe com quem ela está lidando. E depois você pode até entrar nesse trabalho. Como é que você vai sustentar aquela postura? Então, seja você. Porém, é um você melhorado. Hoje, a naturalidade é o que todo mundo quer. Todas as empresas querem o natural, querem tirar o melhor da pessoa. Mas esse natural, ele pode ser e deve ser aprimorado. Eu acredito que nós estamos no mundo para evoluir. Então, a cada dia a gente precisa se comportar melhor, ter uma aparência melhor. Isso não quer dizer que são roupas caras, maquiagens caras para as mulheres e nem ternos refinados. Mas são roupas limpas, roupas adequadas para o local de trabalho. Se, por exemplo, eu gosto de vestido curto, no meu local de trabalho, será que é o melhor momento para eu usar um vestido curto? Temos que ver como é que esse local funciona. Tem locais que são mais rígidos, são mais executivos. Então, a pessoa ela precisa se vestir, precisa se comportar, precisa falar de uma maneira que seja semelhante aos seus pares, mas com a sua individualidade também, é claro. Agora, se eu trabalho num local que ele é mais criativo, por exemplo, uma arquitetura, serviços de design, aí a pessoa ela pode também usar roupas mais coloridas, mais estampadas e até a fala também, ela pode ser uma fala até mais coloquial. Agora, dependendo do lugar, a fala ela precisa ser uma fala mais técnica, uma fala que tem a ver mais com o linguajar do que você está trabalhando. Mas sempre, gente, sempre, a comunicação ela precisa ser clara, assertiva, ela precisa ser direta, sem rodeios. Nós precisamos trabalhar com isso. Porque hoje as pessoas acabam rodeando demais para dizer uma coisa e isso pode causar problemas também, né, no mercado de trabalho, principalmente no emprego, né? De repente você acabou de chegar, se não se comunica bem, é um problema. E até mesmo porque você vai começar a trabalhar, com o tempo você vai mostrar quem você é de verdade, né? Que não adianta. Então, essa fala clara, objetiva, ela serve também para feedbacks. Então, muitas vezes o líder, o chefe, ele está vendo um problema ali do seu liderado, mas ele, quando vai falar, ou ele fala de uma maneira agressiva, ou ele fala de uma maneira arrogante, ou ele nem fala, ele acha que a pessoa ela tem que se tocar. E não, em uma empresa, até dentro de casa. Eu costumo falar porque dentro de casa há os maiores problemas de comunicação nos relacionamentos. Você imagina isso no mercado de trabalho também. Então, a pessoa precisa, quando ela quer solicitar algo a alguém, a um colega, a um liderado, ele precisa ser claro, eficiente e assertivo. É falar sem rodeios. Como é que a gente consegue chegar a essas qualidades? Por exemplo, a pessoa tem que se olhar no espelho e falar, não tá legal, não tô legal hoje, essa roupa aqui não tá boa. Como é que a gente chega nessa fase? Bom senso, né? Como é que desenvolve? E esse bom senso... Esse é o problema, né? Porque... Nem sempre as pessoas têm esse bom senso, nem sempre nós temos esse bom senso, né? Mas o autoconhecimento, ele é importantíssimo em qualquer área do desenvolvimento humano. Então, você olhar para você perceber o que as pessoas falam de você. Não que você tenha que seguir exatamente o que a pessoa fala. Por exemplo, eu acho que você se veste mal e você internalizar aquilo e falar, não, eu me visto mal, então agora eu vou começar a me vestir de tal jeito porque fulano e ciclano vestem assim.
Não, mas você se conhecer. Será que essa roupa que eu estou vestindo, ela está passando a imagem que eu quero passar? Será que essa roupa, será que essa maneira que eu estou falando, será que esse vocabulário que eu estou utilizando, esses meus gestos, eles estão atraindo as pessoas que eu gostaria de atrair? Então, primeira coisa, você precisa ter um autoconhecimento. Olhar para você, verificar a maneira como você se comporta, olhar até para os seus pares e observar como que é a comunicação ali e ver como é que é a minha, como é que está o meu português, como que está o meu vocabulário, como que está a minha... Será que eu estou sendo claro, assertivo e objetivo? E aí procurar auxílio. Hoje nós precisamos procurar consultorias, e nós temos isso no mercado, para nos auxiliar nesse processo de desenvolvimento, nessa caminhada do desenvolvimento humano. Tá ótimo, Carolina Moura, que é fonoaudióloga, consultora em comunicação humana. Muito obrigado por vir, boa tarde para você. Obrigada. Muito obrigada a vocês. Obrigada. Boa tarde. No próximo bloco, você vai ver polícia conclui inquérito sobre a morte do prefeito de Matrinchã. E foi inaugurada no Mato Grosso do Sul uma subestação de energia construída com recursos da CELG. 12h11, a gente está de volta já, fica aí. Programa Conheça Goiás, neste sábado às 11h30 da manhã, aqui na TV Brasil Central. As potencialidades do nosso estado, suas cidades, sua gente, suas tradições. Programa Conheça Goiás, o seu novo canal de comunicação. Informação com qualidade. No quadro Sala de Visita, Cleudes Baré sempre tem uma entrevista qualificada. E ainda, o seu município em destaque. Programa Conheça Goiás, todo sábado às 11h30 da manhã, aqui na TV Brasil Central. Eu sou fã da TV Cultura porque apresenta o melhor jornalismo. Um jornalismo que não só noticia, um jornalismo que aprofunda, que escuta, que coloca posições divergentes. O jornalismo verdadeiro não é o que informa, é o que informa e faz as pessoas entender aquilo que se noticia. Isso só a TV Cultura faz. TV Cultura, sou fã. Agora você pode assistir ao programa Roda Viva ao vivo no seu celular. Boa noite. E participar de enquetes, acessar as melhores entrevistas, interagir com as redes sociais onde e quando você quiser. Baixe o aplicativo, é grátis. É mais informação na palma da sua mão. Agenda Cultural, todo sábado ao 12h30, logo após o JBC primeira edição. O horário certo para programar o seu final de semana. Apresentação, Ednair Barros. TBC, a imagem da nossa cultura. A Polícia Civil concluiu o inquérito que investigava a morte do prefeito de Matrinchã, Daniel Antônio de Souza, e da esposa dele, Elisete Bruno de Barros. Eles foram encontrados mortos em agosto do ano passado, na chácara em que eles moravam no município. O repórter Marcelo Labeca está lá na Delegacia de Investigações Criminais e tem todas as informações pra gente. Boa tarde, Labeca. Boa tarde, Danusa, boa tarde, Jerônimo, e boa tarde a todos. Pois é, a Polícia Civil terminou hoje, concluiu este inquérito aí, em que 3 pessoas
estão sendo acusadas aí da morte do casal, do prefeito da cidade de Matrinchã, o Daniel Antônio de Souza, e da esposa dele, a primeira-dama do município, a Elizabeth Bruno de Barros. Como você disse, esse crime aconteceu aí há pouco mais de um ano. E agora a gente vai conversar com o delegado responsável pelo caso, doutor Valdemir Pereira, doutor Branco, que é o titular aqui da DEIC. Doutor Branco, boa tarde. Um caso assim que no começo foi um pouco complicado, mas logo a polícia viu aí, de acordo com os depoimentos, que a pessoa que havia confessado o crime não tinha trabalhado sozinha e outras pessoas acabaram aí indiciadas pelo crime, pelo assassinato do prefeito e da esposa dele. É verdade, a Polícia Civil iniciou essa investigação. Alguns dias depois o Hélio compareceu a esta especializada e confessou o crime. Acontece que no interrogatório ele disse que havia praticado o crime sozinho, mas a Polícia Civil não acreditou nesta história, aprofundou as investigações e agora chegou-se à conclusão que Hélio e Dalmi foram os executores do crime e Cleibe também teve o seu envolvimento, uma vez que ele combinou com o Hélio em assassinar, matar o prefeito Daniel. Só para lembrar o caso aqui, o Hélio Soia, de 67 anos, era secretário de Finanças do município de Matrinchã. Esse Dalmir Félix da Cruz, de 52 anos, trabalhava numa empresa que presta serviços para a prefeitura. E o Cleibe de Moraes, que foi aí ligado ao crime posteriormente, ele também, na época, era secretário de administração do município de Matrinchã. E esses três, sim, que estão sendo aí indiciados pela morte, crime com motivação política, delegado. Os três foram indiciados por este crime bárbaro. O Hélio, em seu interrogatório, disse que estava com muito ódio do prefeito. Ele matou porque estava com ódio, com raiva. Já o Cleibe, ele tinha pretensões políticas, ele queria ser prefeito da cidade de Matrinchã, mas o Daniel era um obstáculo. E já Dalmi, foi-lhe prometido que, caso ele ajudasse a matar o prefeito, ele poderia abrir uma empresa e depois as obras da prefeitura serão repassadas para ele executar. Prefeito, delegado, desculpa, é um crime que teve requintes de crueldade, né? Conta pra gente como é que aconteceu na chácara lá onde o casal morava no município de Matrinchã. Como foi esse crime? Primeiramente, o crime ele foi planejado, ele foi premeditado, né? Hélio, juntamente com as vítimas, foram para a chácara, uma vez que as vítimas convidaram Hélio para dormir lá na chácara. Só que no caminho o Hélio deu um toque no celular do Dalmi, como dizendo, olha, estamos indo para a chácara. Logo em seguida, Dalmi chegou, os três sentaram-se ao redor da mesa, a Elisete estava um pouco distante, momento em que, numa distração do prefeito, ele estava lendo um documento que o Hélio passou para ele. O Hélio deu um sinal a Dalmi e ele efetuou 2 golpes de marreta na cabeça do Daniel. Ele caiu e imediatamente o Hélio passou a faca no pescoço da vítima. Logo em seguida, a Elisete veio correndo, perguntando o que estava acontecendo. O Hélio disse que ele estava passando mal. Quando ela abaixou para socorrê-lo, ela recebeu mais 2 golpes de marretas na cabeça, caindo. Imediatamente, o Hélio da mesma forma, passou a faca no pescoço da vítima, matando-os naquele momento. Cabe salientar que quando eles receberam os golpes de marreta, ainda estavam com vida, né? Exatamente. Quando eles receberam o golpe de faca, eles estavam ainda com vida. Segundo o Hélio e o Dalmi, eles estavam ainda ofegantes, buscando respiração. E foi nesse momento que o Hélio esfaqueou as 2 vítimas. E agora, doutor, só para a gente finalizar rapidamente, qual que é o passo seguinte? O inquérito agora já vai para a justiça? É a comarca de Matrinchã? Como é que fica? E a situação deles? Olha, o inquérito já está concluído. Hoje ainda a Polícia Civil fará remessa dos autos ao Poder Judiciário e no final do relatório nós representamos pela prisão preventiva dos 3, de modo que certamente eles responderão a processo presos. Tá certo, a gente agradece a participação do Dr. Branco, claro,
parabenizando aí o belo trabalho da polícia na elucidação desse crime que chocou bastante aqui a população no estado de Goiás. A gente volta aos estúdios com vocês. Tá certo, Labeca, obrigado pelas suas informações, bom trabalho aí para você, boa tarde. Obrigada, Labeca, boa tarde. Uma subestação inaugurada no Mato Grosso do Sul deve melhorar a qualidade de energia distribuída no Centro-Oeste. A obra recebeu recursos da CELG, que espera lucros de 6 milhões de reais por ano com o investimento. A subestação Campo Grande 2 foi construída pelo consórcio Pantanal Transmissão, formado pela CELG GT e CEL Engenharia. Com investimento de 55 milhões de reais, a unidade passa a gerar energia suficiente para atender toda a demanda da cidade de Campo Grande e de sua região metropolitana. Com 49% dos investimentos, a empresa pública goiana deve lucrar mais de 6 milhões de reais por ano pelo serviço de geração e transmissão de energia elétrica. O presidente da CELG GT ressalta os investimentos da empresa em Goiás e em outros estados. Nós não paramos, mesmo com a crise, de buscar a solução, tá? No trabalho, no investimento e apostando no crescimento do estado e o estado de Goiás como propulsor do crescimento do Centro-Oeste. Acompanhado do governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, e do governador de Rondônia, Confúcio Moura, Marconi Perillo participou da inauguração da unidade elétrica. O governador destacou a importância do investimento. Com essa subestação, vai melhorar substancialmente a energia que é levada para a casa do consumidor, para a indústria, para o comércio, para os serviços. Ainda na inauguração da unidade, o governador Marconi Perillo anunciou que a Agência Nacional de Energia Elétrica já autorizou a ampliação da subestação Campo Grande 2 em 50%. Com a obra, que deve custar cerca de 18 milhões de reais, a CELG GT passa a lucrar mais 2,5 milhões por ano. Os governadores do Mato Grosso do Sul e de Rondônia destacam a importância do consórcio Brasil Central para a integração entre os estados. Tem um único só objetivo: tornar nossos estados mais competitivos, mais eficientes, mais parceiros de uma gestão entre público e privado para resolver e melhorar a vida das pessoas. A união de 2 governadores da iniciativa privada, trazendo para cá, para Campo Grande e Mato Grosso do Sul, um modelo de abundância de energia elétrica como fator primordial de desenvolvimento desse estado tão rico. Ainda na solenidade foi assinado um convênio de cooperação técnica entre as secretarias de Meio Ambiente de Goiás e do Mato Grosso do Sul. Esse acordo serve para a transferência de tecnologia de gestão entre os 2 estados. Eu assinei uma portaria da minha secretaria simplificando o licenciamento em empreendimentos na área de energia solar. Aí o secretário aqui, o Jaime Verruc, do Meio Ambiente, quer isto. Então é a integração, é a cooperação técnica para desenvolver o Centro-Oeste do Brasil dentro desse espírito de integração dessa vasta região do Brasil. O Teatro Goiânia ficou lotado para a apresentação da Orquestra Filarmônica de Goiás. O concerto fez parte da série Quinta Clássica, que tem como objetivo divulgar a música erudita. No palco, os músicos eram regidos pelo renomado regente italiano Matteo Pagliari. Essa temporada é uma temporada muito rica, que a gente baseou muito em valorizar muito a música brasileira. Por exemplo, nesse ano a gente vai tocar, vamos terminar de tocar as 9 Baquianas de Villa Lobos, do grande compositor nosso, que a gente tenta sempre valorizar os compositores brasileiros, como somos uma orquestra brasileira, porque tem muita música de grande qualidade no Brasil. E obviamente intercalar isso com obras do grande repertório sinfônico, como as sinfonias de Beethoven, de Brahms, de Schumann, e música do século XX e XXI de compositores modernos, como Steve Reich, Philip Glass, Gabriel Prokofiev, são compositores que a gente tocou nesse ano. A apresentação também contou com a presença do pianista brasileiro Ronaldo Rolim. A
grande presença do público demonstra que a música clássica está em alta e que pode ser apreciada em qualquer lugar. A música clássica cabe em todo lugar. É uma música que você toca, música de 300 anos atrás, e a música composta antes de ontem. Então ela funciona em qualquer lugar. E a nossa intenção é justamente democratizar o acesso à música erudita, à música clássica, através da Orquestra Filarmônica de Goiás. Trabalho sempre muito bonito da orquestra. E como hoje é sexta-feira, está na hora da gente contar tudo o que acontece nesse fim de semana aqui em Goiânia. Olha, tem várias apresentações musicais para todos os gostos, viu? Desde o sertanejo até instrumental. Vamos conferir. Na sexta-feira tem tributo Rapa com a banda Vero. É a partir das 9 da noite, no Mr. Jones, no setor Marista. A dupla Fred e Gustavo faz o lançamento de DVD na Boate Udes, local onde também foi gravado o trabalho. A casa abre às 11 da noite e é necessário comprar ingresso. No sábado também tem Vila Bagagem na Boate Udes. O trio, que já participou do programa Superstar, apresenta os maiores sucessos da carreira e clássicos do sertanejo universitário. Os ingressos custam R$30 para mulher e R$60 para homem. Uma das figuras mais aclamadas pela crítica, Ney Matogrosso, faz show em Goiânia no Teatro Rio Vermelho, que abre as portas às 9 da noite. O intérprete de Rosa de Hiroshima celebra 40 anos de carreira com volta ao universo pop, clássicas e contemporâneas, mesclando também suas composições. Os ingressos custam de R$120 a R$360. No domingo, o pianista Luiz Blumenschai faz apresentação no Teatro Goiânia. Premiado em vários concursos de piano no Brasil, ele é goiano, mas mora na Alemanha desde o ano de 1982. A entrada é gratuita. Veja a seguir, Justiça determina a desocupação de 250 casas no setor Santa Rita, em Goiânia. E um filme lançado no FICA faz um alerta sobre o desmatamento do Cerrado. Agora, 12h27, não saia daí que a gente já volta. O autismo é um transtorno que atinge cerca de 2 milhões de pessoas no Brasil. Atualmente, não existe uma estatística de quantos somos em Goiânia e região metropolitana. Por esse motivo, criamos a campanha Cadastre Seu Autista, www.amigodosautistas.com.br. Com isso, queremos lutar por políticas públicas que atendam a nossa real necessidade na área da saúde, educação e lazer. Queridos pais, nós precisamos muito do cadastro. www.amigodosautistas.com.br. Eu sou autista, eu sou muito feliz. Nunca desista da vida, nunca desista de nós. Discutir o comportamento humano, os relacionamentos das pessoas, a diversidade do mundo e a arte de viver em grupo. Tudo isso no Sobre Todas as Coisas, com Suzete Amâncio, Fernando Paes e convidados. Sobre Todas as Coisas, toda segunda, às 20 horas, com reapresentação sábado, às 19 horas. Aqui na TBC, a imagem da nossa cultura. A Justiça determinou a desocupação de uma área no bairro Santa Rita, que fica na saída para Guapó.
Os moradores do setor foram notificados ontem dessa decisão e vão ter que deixar as casas até a próxima segunda-feira. Cerca de 250 famílias vivem nessa área. E se elas não saírem, a polícia deve fazer uma ação de reintegração de posse. As famílias vivem no local há 4 anos. A mostra oficial de filmes do FICA continua nesta sexta-feira e um dos destaques do dia, é a exibição de um premiado filme iraniano. E quem traz pra gente os detalhes é o nosso colunista de cinema, Jarléo Barbosa. Oi, Jarléo, boa tarde. Olá, Danusa e Jerônimo, estamos aqui em mais um dia de cobertura do FICA. Hoje tem mais programação da mostra oficial. E hoje eu estou aqui com a presença ilustre da Maryam Kashkul, uma iraniana que veio lá do outro lado do mundo para participar do nosso festival. O filme dela vai ser exibido hoje. O nome do filme é em persa, mas a tradução para o inglês é When I Was a Child, que é mais ou menos quando eu era uma criança, seria essa tradução mais literal. E a gente vai conversar com ela aqui um pouquinho sobre o filme dela. A língua mãe dela é persa. Então a gente vai conversar em inglês, vai demorar mais um pouquinho, porque ela vai ter que pensar para falar nessa língua que não é a língua oficial dela, mas eu vou traduzindo para vocês à medida que ela for respondendo, ok? Primeiro eu vou perguntar para ela sobre o que é o filme dela e o tipo de técnica que ela usa, porque o filme dela é uma animação, é um filme de animação. Maryam, tell us a little bit about your film, the story, and the technique that you use to do it. Sure. My name is named When I Was a Child. It's about my childhood. I work it. I've made it in sand technique. I'd like to tell you about sand technique. It's a very lovely and unique technique for make an animation. In fact, I work alone in a dark room on a light box with some desert sand, and I make an image with sand and capture it with camera, and I change a little bit on image and then capture and so on. Ok. Ela disse pra gente que o filme dela, ela já disse o nome outra vez, Quando Eu Era Uma Criança, fala sobre a infância dela, o filme é mais ou menos sobre a infância dela, e ela usa uma técnica muito específica, assim, muito única, que ela faz animação com areia de deserto, e ela estava explicando mais ou menos como é essa técnica, que ela trabalha num lugar escuro, onde ela vai pondo essa areia, e aí ela vai captando essas imagens, assim, do filme dela. Is it your first time in Brazil? Yes. What are you thinking about the festival, the city? Perguntei para ela se é a primeira vez dela no Brasil, o que ela está achando do festival, o que ela está achando da cidade, tudo. This is my first trip in Brazil, and I'm very happy for being this historical nice city and in this very lovely festival with very lovely staff. I love her and I'm very happy. Okay. Yes, I enjoy. Ela disse que é a primeira vez dela no Brasil, sim, que ela está gostando muito dessa cidade, que é muito amável, da cidade histórica. Agradeceu também a equipe que está acompanhando ela, falou que elas estão sendo também muito amáveis. Então, assim, eu deixo o convite para vocês hoje assistir na mostra oficial do FICA, filme iraniano de 9 minutos apenas, When I Was a Child, Quando Eu Era Uma Criança. Não vou usar pronunciar o nome aqui em persa, porque eu não vou dar conta, mas é isso. Thank you for the interview. And welcome to Brazil. Eu volto com vocês aí no estúdio agora. Até mais. Obrigada, Jarléo. Obrigada. E ontem foi o lançamento de um filme que tem tudo a ver com a temática ambiental do FICA. O documentário faz uma alerta de que o Cerrado está em perigo. A noite desta quinta-feira no FICA contou com o lançamento do documentário Sertão Cerrado, da diretora Dagmar Talga. O filme fala da urgência de proteção do bioma, que é fundamental para a preservação de importantes bacias aquíferas brasileiras. O Cerrado é berço das águas do Brasil.
pois é onde nascem a maior parte das águas do país. Uma informação do que realmente está acontecendo com o Cerrado, qual a nossa realidade, né? O que é que está se extinguindo, né? E o que está acontecendo, né? O porquê que falta água na nossa casa, o porquê que a nossa água está com veneno, intoxicada. O filme fala ainda sobre a resistência dos povos tradicionais e originários, dos conflitos agrários, do avanço da monocultura intensiva de grãos e da pecuária extensiva e dos grandes empreendimentos hidrográficos e minerais. O ator Eduardo Tornag, que ainda não tinha assistido ao documentário finalizado, era pura ansiedade antes da premiere. A minha expectativa é de ver um filme que possa provocar realmente esse impacto de acordar as pessoas para cá. Não é para hoje, não é para ontem. Né? Aliás, não faz muito tempo, faltou água aqui. Juntamente com a exibição do filme, a noite marcou o lançamento da campanha nacional Sem Cerrado, Sem Água, Sem Vida, em conjunto com diversas instituições do país. Ela pretende alertar sobre a degradação do bioma e debater com a sociedade em busca de soluções enquanto ainda dá tempo. Como é que o Cerrado está sobrevivendo, né? E assim, ele sobrevive em 10% só do que resta do Cerrado. Isso reflete na nossa vida, né? Isso reflete na nossa sobrevivência. Então, que a comunidade, né, que a massa popular possa entender e ver o que está acontecendo. Talvez você não saiba, mas o Cerrado é um dos biomas mais devastados do mundo. No próximo bloco, evento discute em Goiânia pontos positivos e negativos do jogo que virou febre mundial, o Pokémon GO. E ainda você vai ver as dicas de decoração da mostra Morar Mais por Menos. 12h37, fica aí que a gente volta já já. FICA 2016, na cidade de Goiás, de 16 a 21 de agosto. Você conhece todos os seus direitos? Sexta, Ordem do Dia, um espaço aberto para o exercício da cidadania. Eu consegui a vaga da Gabriele na creche pela justiça. Tem muita coisa fora de ordem. Você não requisita o produto e o produto chega na sua casa. O programa que é a voz permanente do cidadão. A forma para realmente a gente conseguir ter acessibilidade em todas as ruas é ter uma maior fiscalização e as leis serem realmente aplicadas da forma correta. Toda sexta, 11h30 da noite, Ordem do Dia. Uma parceria entre a TV Cultura e a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Uma operação conjunta entre a RMTC e a Secretaria de Segurança Pública conseguiu prender em flagrante um homem que estava roubando combustível de um ônibus estacionado no meio da rua. O roubo aconteceu ali perto do terminal Praça da Bíblia, onde os ônibus ficam ali parados. Depois de receber a denúncia de um morador que conseguiu filmar o roubo na semana passada, uma equipe de segurança de uma das empresas que operam os veículos aqui na capital reforçou o monitoramento e conseguiu identificar o homem. Depois de preso, ele foi encaminhado para a central de flagrantes na cidade de Jardim. Roubar combustível é demais, né? E olha, a propaganda eleitoral nas emissoras de TV e rádio começa na próxima sexta-feira, dia 26. E um sorteio foi feito na sede do TRE para definir a distribuição de tempo das propagandas entre as emissoras. Participaram da reunião juízes de 7 zonas eleitorais, representantes de partidos políticos e os responsáveis das emissoras de rádio e TV. O objetivo é traçar um plano de mídia para que os 7 candidatos a prefeito e os 656 candidatos a vereador possam fazer o uso da parcela do tempo do horário eleitoral gratuito nestes veículos de comunicação.
A reunião hoje é para decidir o mapa de mídia, definir quem vai ser a empresa de televisão e de rádio geradora dos programas eleitorais para que seja retransmitido entre todas as redes de TV e rádio. Com a reforma eleitoral de 2015, o tempo da propaganda no rádio e na TV foi reduzido de 45 para 35 dias. Já o tempo dos blocos, que era de 30 minutos, passou a ser de 10 minutos em 2 períodos diários. A propaganda eleitoral começa no próximo dia 26. A outra mudança é que os vereadores não vão mais fazer propaganda nos blocos, somente os candidatos a prefeitos. No rádio, a propaganda será transmitida das 7 às 7h10 da manhã e do meio-dia ao meio-dia e 10. Na televisão, os candidatos vão se apresentar da 1 a 1h10 da tarde e das 8h30 às 8h40 da noite. Estes são os horários dos blocos. Já as inserções serão veiculadas durante 30 e 60 segundos para prefeito e vereador, de segunda a domingo, totalizando 1 hora e 10 minutos ao longo da programação. O TRE acredita que com estas alterações na lei, vai ficar mais fácil para o eleitor escolher os candidatos. Essa intenção foi melhorar para o eleitor no sentido de que ele não deixe não mude de canal, não deixe a sala no momento da propaganda eleitoral. Então, a redução da propaganda com intervalos menores e a proporcional de vereadores, que é em tempo de 30 segundos até 1 minuto e meio, de acordo com cada coligação, veio no sentido de tornar mais rápida a inserção para que o eleitor possa ver todos os candidatos. Uma livraria de Goiânia promoveu uma roda de discussões sobre a influência do jogo Pokémon GO na vida de crianças e jovens. Pokémon GO, uma febre ou o prenúncio de uma nova era? Foi para discutir esse tema que estudantes, psicólogos e algumas mães se reuniram nessa roda de conversa. O jogo, que já é febre entre crianças e adultos, passou a fazer parte da rotina de diversas famílias. O sucesso vem da mistura de jogo e realidade. O jogador anda pelo mundo real caçando pequenos monstros virtuais. Segundo esse psicólogo, a diversão pode ser saudável, mas merece atenção. O Pokémon ele tem um lado positivo, onde esse Pokémon GO, o que a gente pode trabalhar é a união dessa criança com esse pai ou com essa mãe. Então a gente utiliza esse jogo a nosso favor e, por exemplo, fazer caminhadas com os filhos, porque é um jogo que você precisa sair de casa. Porém, o jogo também pode alienar. Ele pode alienar as pessoas que estão jogando e aí, de certa forma, a gente tem pessoas que vão para o meio da rua, pessoas que vão estar, às vezes, se colocando em risco em nome de um jogo, e aí não tem a ver muito com o jogo, mas com o processo de alienação pessoal. Para duas mães que participaram da discussão, algo era comum. Os filhos não tinham celulares, mas no fato de permitir acessar o jogo, a opinião dividia. Eu baixei no meu celular para mim ver como que é o jogo, o aplicativo, para a gente estar fazendo junto. Então a gente pode, dentro de casa eu faço junto com ele, mas fora eu não deixo ele usar o celular. Eu não acho Pokémon GO uma coisa ruim, eu acho que é uma coisa diferente. E que tá aí, vai ficar, e mais jogos desse tipo de realidade virtual vão surgir. Agora, a previsão do tempo. Vamos ver como fica o clima nesta tarde de sexta-feira. Confira os detalhes no mapa. O calor continua, mas pode chover à tarde e à noite em algumas cidades do estado. Em Cavalcante, que fica na região norte, a máxima fica em 31 graus. No sul, Itumbiara registra a máxima de 33. No sudoeste goiano, em Chapadão do Céu, a máxima será de 33 graus. Em Anicuns, no centro-oeste, máxima de 30 graus. Cristalina, no leste goiano, tem mínima em 15 graus e máxima em 28. Em Goiânia, não chove. A temperatura máxima é de 35 graus. A umidade relativa do ar fica entre 35% e 69%. E começou mais uma edição da mostra Morar Mais por Menos.
O goianiense vai poder conhecer dicas para decorar pequenos espaços com criatividade, misturando a simplicidade com a sofisticação. Reaproveitar para decorar. Esse é um dos conceitos da exposição Morar Mais por Menos. A mostra tem 26 ambientes decorados por 45 profissionais. Designers de interiores, paisagistas e arquitetos trabalharam para apresentar soluções criativas e sustentáveis. A proposta é que os espaços tenham requinte com simplicidade. A mostra continua na tendência high-low, é a mistura do elemento barato, mais em conta, com o objeto talvez um pouco mais caro. Por exemplo, não se abre mão de uma cadeira assinada por um design, você paga por ela, mas consequentemente você escolhe um piso mais em conta ou até fabrica uma luminária com as próprias mãos. Então aqui é isso, o pessoal cria, faz protótipos, a gente abraça mesmo essa criatividade dos jovens talentos que aqui estão. Instalado em um edifício residencial, os ambientes estão distribuídos em 4 apartamentos e um mezanino. Todas as peças, como móveis e itens de decoração, estão à venda. Esta sala foi projetada pelo Rodrigo. Designer de interiores, ele desenvolveu um projeto que valoriza o pouco espaço da sala. Eu fiz a substituição do porcelanato original, coloquei um formato 90 por 1,80, que é um formato novo no mercado, os grandes formatos têm tomado o mercado. Eu também fiz a escolha da tonalidade da parede maior, né, com revestimento cimentício, e papel de parede com grafismo. Os dois têm esse elemento do grafismo e fez com que o ambiente ficasse grande, ele trouxe essa integração. Já nesta suíte, preocupação com cada detalhe. A televisão foi colocada atrás de um espelho. O quarto é recheado de tecnologia. Essa suíte ela foi projetada para um casal jovem, dinâmico, que gosta de viajar. Ele gosta muito de tecnologia, ela de artes. Então nós pensamos no conforto, no bem-estar, no aconchego mesmo, que é um quarto, né? A exposição Morar Mais por Menos vai até o dia 25 de setembro no residencial Palco Vaca Brava, no Jardim América. Os ingressos custam R$ 40 a inteira e R$ 20 a meia. Sempre excelentes ideias ali. No próximo bloco, o motorista de caminhão é preso com quase 500 mil de maços de cigarros contrabandeados. E as noites agitadas do Fica, na cidade de Goiás. Agora, 12h47, a gente já volta. Agenda Cultural, todo sábado ao 12h30, logo após o JBC primeira edição. O horário certo para programar o seu final de semana. Apresentação, Ednair Barros. TBC, a imagem da nossa cultura. Eu sou fã da TV Cultura. Da TV Cultura eu sou fã. Eu assisto diariamente, ontem, hoje e amanhã. Sou fã da TV Cultura. Da TV Cultura eu sou fã. E assisto diariamente, ontem, hoje e amanhã. Olha, o meu nome é Caju, escuta o que eu vou falar. E o meu nome é Castanha, também vou me apresentar. Somos fã da TV Cultura, olha aqui em qualquer lugar. Somos fã da cultura. Discutir o comportamento humano, os relacionamentos das pessoas, a diversidade do mundo e a arte de viver em grupo. Tudo isso no Sobre Todas as Coisas, com Suzete Amâncio, Fernando Paes e convidados. Sobre Todas as Coisas, toda segunda, às 20 horas, com reapresentação sábado, às 19 horas. Aqui na TBC, a imagem da nossa cultura. Uma
uma carreta bitrem foi apreendida em Jataí, no sudoeste goiano, carregada com cigarros contrabandeados. A carreta tinha mais de 450 mil maços de cigarros e estava vindo do Paraguai. A carga valeria mais de R$1.800.000 e seria vendida em Rio Verde, também no sudoeste do estado. A ação foi feita em parceria entre as polícias rodoviária federal, militar e federal. O motorista do caminhão vai ser indiciado por contrabando e pode pegar até 5 anos de cadeia. A gente volta a falar sobre o FICA. Um dos atrativos de hoje são as oficinas e minicursos. Os temas variados qualificam os alunos tanto para o cinema quanto para as boas práticas ambientais. O Felipe é estudante do 2º período de Cinema e Audiovisual da Universidade Estadual de Goiás. Ele e outros alunos aproveitaram o FICA para aprofundar os estudos na área de imagens, games e cultura pop. Eu consumo cultura pop desde criança, né? E escolher o curso de cinema me abriu portas para trabalhar com ela. E o mini curso, além de me dar uma base teórica muito boa, ele me abre os olhos para novos meios, novos caminhos para trabalhar com ela. Esse mini curso aborda a influência do cinema nos videogames e vice-versa. Segundo o professor, a principal intenção é oferecer aos alunos as ferramentas para que eles sejam bons consumidores de produtos culturais. A ideia é que ele saia daqui com a capacidade de entender e mais à frente, né, produzir, né, cinema, filme, vídeo, etc., com um diálogo com essa cultura pop, essa cultura emergente do videogame. Outra área abordada nas oficinas do FICA é a formação técnica de profissionais atentos à animação e ao design na abertura dos filmes. Para o professor desse minicurso, que vai durar 3 dias, poder compartilhar o conteúdo durante o festival fortalece ainda mais o cinema goiano. Hoje nós temos um circuito próprio, nós temos uma identidade própria, nós temos diversos diretores, nós temos produtores, a gente tem, vamos dizer assim, uma indústria. Essa qualificação, essa produção, esses cursos que o FICA já dá há alguns anos, associados a mostras competitivas, as mostras públicas, ele é muito importante para se repensar, para se comparar a produção com o que está acontecendo no restante do mundo, se qualificar, e isso é muito positivo. Como no FICA, cinema e meio ambiente não se desassociam, as oficinas e minicurso também seguem essa mesma linha, só que foram divididos em 2 locais diferentes. Aqui no prédio de Ciências Humanas da UFG estão os minicursos relacionados ao cinema. Já no prédio da UEG estão as práticas relacionadas ao meio ambiente. As oficinas ambientais colocam os alunos em campo para analisar técnicas de agricultura e também a degradação da natureza no entorno da cidade de Goiás. A gente não está trazendo receitas, a gente está mostrando como faz e na sua casa você vai adaptar a sua realidade, né? Igual hoje nós estamos mostrando um modelo de composto orgânico, mas eu mostrei em sala de aula diversos tipos, o que você pode utilizar, né? É uma diversidade e o que isso traz para o meio ambiente. O composto orgânico, você vai evitar de usar fertilizantes químicos. Então é isso que a gente trabalha, práticas agroecológicas voltadas para uma agricultura dentro da cidade. É tanta coisa que é preciso se organizar para conseguir aproveitar todas as opções do FICA. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, eu não sei fazer, eu não sei o que eu faço. Por exemplo, eu acabo o mini curso, eu almoço, eu não sei se eu vou para a tenda participar de discussão, se eu vou para o cinema assistir a mostra, ou se eu vou para casa e conversar com o pessoal sobre os cursos, eu não sei o que eu faço, é muita coisa acontecendo. E não faltou música ontem na cidade de Goiás. Mais uma vez, a noite foi marcada pela diversidade de ritmos. Segue animada a programação musical do FICA 2016. A noite desta quinta-feira começou na pegada do batuque do tambor, com a apresentação do grupo vilaboense Jogo Malungos de Angola. O ritmo, que surgiu no período da escravidão no Brasil, é precursor do samba tupiniquim. Para Ronaldo, a apresentação do grupo Malungos de Angola dentro da programação do FICA tem um sabor especial. Nesta praça aqui, antigamente os negros não poderiam colocar o pé aqui.
que eles eram açoitados. Então hoje a gente está fazendo um ritmo de resistência negra num lugar desse, colocando nossos pés aqui, é um momento assim ímpar. E a música não para aqui no Fica. Na noite desta quinta-feira, o Palácio Conde dos Arcos recebeu um passeio pelas canções que mostram Goiás, na voz de Marcelo Barra. A emoção é porque você canta as músicas e as coisas estão todas aqui do lado, né? A Casa da Cora está aqui do lado, eu canto o Rio Vermelho, o rio está passando aqui do lado, a Serra Dourada está ali, dá para a gente ver a Santa Bárbara. Então canta o Piqui, está tudo pertinho da gente, então a gente está vivendo isso aqui, né? É uma delícia, uma delícia. E para fechar a noite com chave de ouro, que tá um bom samba. Esta foi a pedida para quem curtiu o ritmo na Praça do Coreto, ao som da banda Vila Boa Samba à Toa. Brasil.